A figura que a história registra como czar Nicolau II da Rússia veio ao mundo como grão-duque Nicolau Alexandrovich Romanov, em 18 de maio de 1868, no Palácio de Alexandre, em Tsarskoye Selo, refúgio imperial nos arredores de São Petersburgo, então capital do vasto Império Russo. Seu pai, o tsarevich Alexandre Alexandrovich, era o segundo filho do czar Alexandre II, e só se tornou herdeiro do trono após a morte prematura de seu irmão mais velho, o tsarevich Nicolau, em 1865, aos 21 anos. Esse evento trágico não apenas alterou o destino de Alexandre, que assumiu o posto de sucessor e desposou a noiva do falecido irmão, como também selou o futuro de um império. Quando Alexandre III subiu ao trono, em 1881, após a morte de seu pai, sua imagem imponente, um homem de barba espessa e constituição robusta, mais parecido com um camponês russo do que com seus ancestrais germânicos, impressionava até os mais céticos. Diziam que em jantares oficiais, divertia-se exibindo sua força descomunal ao dobrar garfos com as próprias mãos, como se fossem feitos de papel. Sua mãe, a czarina Maria Feodorovna, nasceu princesa Dagmar da Dinamarca em 1847. 5 anos antes de seu pai ascender ao trono como Christian IX. O destino da jovem Dagmar entrelaçou-se ao da realeza europeia quando sua irmã, a princesa Alexandra, uniu-se em matrimônio ao príncipe Albert Edward, futuro Eduardo VII do Reino Unido. Ainda adolescente, com apenas 16 anos, Dagmar foi prometida em casamento ao tsarevich Nicolau da Rússia, mas a morte dele em 1865 a levou a desposar seu irmão mais novo, Alexandre. Ao converter-se à fé ortodoxa russa, adotou o nome de Maria Feodorovna. Dessa união nasceram 6 filhos, sendo Nicolau II o primogênito. Um segundo filho, também chamado Alexandre, faleceu antes de completar 1 ano, mas os demais, os grão-duques Jorge e Miguel e as grã-duquesas Xênia e Olga, atingiram a idade adulta. A dinastia Romanov, que governava a Rússia desde 1613, emergiu das cinzas de um período caótico conhecido como Tempo das Dificuldades, marcado por anarquia e ocupação polonesa. A eleição de Miguel Feodorovich Romanov como czar pôs fim a 15 anos de instabilidade, mas o reinado de Nicolau II seria tão turbulento quanto aqueles dias sombrios que antecederam seus antepassados. À época de seu nascimento, o Império Russo era a maior nação do planeta, estendendo-se da Polônia, a oeste, até as costas do Pacífico, ao leste, com fronteiras que tocavam o Ártico ao norte e se prolongavam até a Ásia Central ao sul. Esse gigante nasceu de um modestíssimo principado moscovita, um estado medieval governado por príncipes da dinastia Rurik, descendentes do chefe viking Rurik, que no século IX dominava as terras dos Rus a partir de Kiev. Após a invasão mongola, Moscou ascendeu como a principal potência entre os principados russos no século XIV, combinando força militar, extorsão e lealdade aos cães-tártaros. No século seguinte, os moscovitas reclamaram para si o legado do Império Romano do Oriente, adotando o título de czar, derivado de César, após a queda de Constantinopla em 1453. Expulsaram os tártaros, submeteram a próspera República Mercantil de Novgorod e iniciaram a expansão rumo à Sibéria. No alvorecer do século XVIII, após um século de agitações, Pedro o Grande fundou São Petersburgo, derrotou a Suécia na Grande Guerra do Norte e proclamou o Império Russo em 1721. Sob Catarina a Grande, no final daquele século, a Ucrânia, a Crimeia e partes da Polônia foram incorporadas ao domínio imperial. Ao repelir a desastrosa invasão napoleônica de 1812, a Rússia consolidou-se como uma das maiores potências europeias, e em 1814 o czar Alexandre I adentrou Paris à frente de um exército vitorioso, forçando a abdicação de Napoleão. Embora Catarina e Alexandre I tivessem sido influenciados pelas ideias liberais do Iluminismo, esbarraram na dificuldade de reformar um sistema autoritário que, paradoxalmente, sustentava a unidade de um Estado com fronteiras tão vastas e uma população tão diversificada, onde menos da metade dos súditos era de origem russa. Nas décadas seguintes às guerras napoleônicas, a Rússia manteve sua fama de potência militar, mas a derrota na Guerra da Crimeia revelou as fragilidades de sua estrutura administrativa e econômica. Foi nesse contexto que Alexandre II, avô de Nicolau II, assumiu o trono em 1855 e lançou um ambicioso programa de modernização. Em 1861, aboliu a servidão, concedendo aos camponeses direitos econômicos, embora os obrigasse a pagar resgates ao governo por 49 anos para indenizar seus antigos senhores.
Em 1864, instituiu o júri popular e criou os estvos, conselhos locais eleitos que administrariam tanto o campo quanto, mais tarde, as cidades. Para corrigir as falhas militares expostas na Crimeia, implantou o serviço militar obrigatório em 1874 e aboliu os castigos corporais nas Forças Armadas. Nicolau II cresceu sob a sombra de uma mãe carinhosa, porém superprotetora, e de um pai afetuoso, mas de personalidade avassaladora, uma combinação que pode ter contribuído para sua imaturidade na vida adulta. Como era comum entre as famílias reais europeias, seus pais delinearam os contornos de sua educação, mas a maior parte de sua infância transcorreu sob a tutela de governantas e preceptores. Entre os 7 e os 10 anos, recebeu lições de sua governanta, Alexandra Ollongren. Aos 10, sua formação foi entregue ao governador militar Grigori Danilovich, que contratou professores especializados para instruí-lo em russo, francês, inglês, alemão, matemática, geografia, química e história, esta última sua disciplina predileta. Um vínculo especialmente forte uniu Nicolau a seu preceptor Charles Helff, um inglês vinculado ao prestigiado Liceu Alexandre, escola da elite aristocrática em Tsarskoye Selo. Sob a influência de Helff, o futuro czar adotou os modais contidos de um cavaleiro britânico, traço que mais tarde alimentaria a imagem de um governante fraco e indeciso. Em março de 1881, quando Nicolau tinha apenas 13 anos, seu avô, o czar Alexandre II, foi assassinado pelo grupo revolucionário Vontade do Povo ao retornar ao Palácio de Inverno após uma inspeção militar. Após sobreviver a 6 tentativas anteriores de atentado, Alexandre teve as pernas dilaceradas por uma bomba e foi levado em agonia ao palácio, onde faleceu poucas horas depois. Seu neto Nicolau estava entre aqueles que testemunharam seus últimos momentos. Embora a história russa registrasse diversos golpes palacianos em que czares eram depostos por parentes ambiciosos, nada poderia preparar o jovem herdeiro para os abalos que sacudiriam seu próprio reinado. Pela primeira vez na história russa, o monarca não caía vítima de intrigas palacianas ou de um golpe orquestrado por nobres ambiciosos, mas sim de mãos revolucionárias que buscavam não apenas matar um homem, mas arrasar os alicerces mesmos da autocracia. Enquanto ergueu a deslumbrante Igreja do Salvador sobre o sangue derramado no local do atentado, um monumento de dor e devoção filial, Alexandre III, o novo czar, reagiu com mão de ferro. As reformas liberais de seu pai, tímidas concessões a um mundo que mudava, foram revogadas uma a uma. Os grupos terroristas de esquerda como a Narodnaya Volya, Vontade do Povo, foram caçados sem piedade. A repressão foi tão implacável que em maio de 1887, quando um novo complô para assassinar o czar no 6º aniversário da morte de Alexandre II foi descoberto, 5 conspiradores, entre eles o jovem Alexander Ulyanov, irmão de um futuro líder que abalaria o mundo, foram enforcados sem hesitação. A execução de Ulyanov não extinguiria apenas uma vida, mas acenderia uma chama de revolta no coração de seu irmão mais novo, Vladimir, cujo ódio à monarquia se tornaria uma força capaz de derrubar impérios. Enquanto a sombra da violência revolucionária se estendia, Nicolau, agora tsarevich e herdeiro oficial após a ascensão de seu pai, ainda vivia sob a tutela rígida do general Danilovich. Mas aos 17 anos, o jovem príncipe foi apresentado aos bastidores do poder por alguns dos homens mais influentes do império. Entre eles, nenhum deixou marca mais profunda do que Konstantin Pobedonostsev, o jurista conservador que, como procurador-chefe da Igreja Ortodoxa, moldava não apenas as leis, mas a própria alma da Rússia. Para Pobedonostsev, as tradições comunais do campesinato, isoladas das ideologias liberais e socialistas que fermentavam nas cidades, eram a verdadeira base do trono russo. A democracia representativa? Uma heresia ocidental, incompatível com a essência eslava. Essas lições ressoariam em Nicolau como um dogma, reforçando sua crença de que o autocrata não era um governante, mas um pai divino, escolhido para guiar um povo que, em sua visão, não ansiava por liberdade, mas por ordem. Seu entendimento de economia, no entanto, nunca acompanharia sua fé inquebrantável no destino imperial. Embora tivesse como professor Nikolai Bung, o ministro liberal que entre 1881 e 1886 impulsionara a modernização financeira da Rússia, Nicolau permaneceu alheio aos mecanismos do capital e da indústria. Enquanto banqueiros e magnatas enriqueciam com a expansão ferroviária e o crescimento fabril, o futuro czar dependeria sempre dos conselhos de seus ministros, nunca dominando as engrenagens que moviam o império. Essa ignorância teria consequências catastróficas. O destino, porém, parecia brincar com a dinastia Romanov.
Em outubro de 1888, quando a família imperial retornava da Crimeia, o trem em que viajavam descarrilou em Borki, na Ucrânia. O teto do vagão refeitório desabou, mas Alexandre III, com uma força quase sobre-humana, sustentou as vigas com as próprias costas, salvando os filhos da morte certa. Nicolau, então com 19 anos, saiu ileso, mas aquele acidente deixaria marcas invisíveis. 6 anos depois, a saúde do czar começaria a se deteriorar, e muitos atribuiriam seu declínio àquele dia de horror. Em 1889, ao completar 21 anos, Nicolau foi admitido no Conselho de Estado e no Comitê de Ministros, órgãos que, em teoria, o preparariam para governar. Mas foi em 1890 que sua educação tomou um rumo inesperado. Enquanto os jovens aristocratas europeus embarcavam em Grand Tours pela Itália e pela Grécia, admirando as relíquias da antiguidade, Alexandre III voltou seus olhos para o Oriente. Nicolau foi enviado em uma jornada épica, acompanhado pelo príncipe Espero Kontok, especialista em culturas asiáticas. O herdeiro do trono russo atravessou a Áustria e a Grécia, onde se reuniu com seu primo, o príncipe Jorge da Grécia, antes de mergulhar em terras exóticas e desconhecidas. Egito, Índia, Ceilão. Hoje Sri Lanka, as Índias Orientais Holandesas, a futura Indonésia, o Reino de Sião, Tailândia, partes da China e por fim o Japão. Cada paragem era um mundo novo, cheio de cores, cheiros e filosofias que desafiavam sua educação europeia. Mas foi em Otsu, no Japão, que o destino quase o alcançou novamente. Um policial local, armado com um sabre, atacou-o ferindo-o no rosto. Se não fosse a intervenção rápida de seu primo Jorge, que bloqueou o segundo golpe, Nicolau poderia ter morrido ali mesmo, longe de sua terra, vítima de um ódio que não compreendia. O incidente abalou-o profundamente. O resto da viagem foi cancelado, e ele voltou a São Petersburgo por terra, em agosto de 1891, com a sombra da mortalidade pairando sobre seus pensamentos. De volta à Rússia, sua vida tomou um rumo mais sério. Em 1893, foi nomeado presidente de um comitê especial para a construção da ferrovia Transiberiana, um projeto monumental que ligaria a Europa à Ásia, simbolizando o poder e a ambição de um império que se estendia por 2 continentes. Mas enquanto seu papel público se solidificava, sua vida privada tomava caminhos mais turbulentos. Em 1890, aos 22 anos, iniciou um caso com Matilde Krzeszynska, uma bailarina polonesa do balé imperial, 17 anos mais nova. O romance, embora incentivado por seus próprios pais que viam nele uma distração adequada para um jovem solteiro, não poderia durar. Como herdeiro do trono, seu dever era outro: casar-se com uma princesa europeia, selando alianças e perpetuando a linhagem. E foi em 1884, durante o casamento de seu tio, o Grão-Duque Serguei, com a princesa Elizabeth de Hesse, que Nicolau conheceu a mulher que mudaria seu destino. Ali, entre os salões repletos de nobres, estava Alix, a irmã mais nova de Elizabeth, então com apenas 12 anos. Filha de um dos muitos principados alemães que forneciam noivas para as cortes europeias, Alix era a neta favorita da rainha Vitória da Inglaterra, uma jovem de fé inquebrantável, apaixonada por tudo que era inglês e dotada de uma beleza que cativou Nicolau instantaneamente. Anos depois, em abril de 1894, durante o casamento de seu irmão, o Grão-Duque Ernst Ludwig de Hesse, em Coburg, Nicolau, finalmente, ajoelhou-se diante dela e pediu sua mão. Alix, profundamente religiosa, hesitou. Converter-se à ortodoxia russa, abandonar o luteranismo de sua criação, era um sacrifício que a aterrorizava. Mas poucos dias depois, movida por uma convicção quase mística de que seu destino estava ligado ao da Rússia, ela aceitou. Sua conversão não seria apenas formal, tornaria-se uma devota fervorosa, mais russa em muitos aspectos, do que os próprios russos. Enquanto Nicolau sonhava com seu casamento, o império tremia. Alexandre III, cujo físico imponente sempre transmitirá uma aura de invencibilidade, adoeceu gravemente em 1894. Seus rins, danificados pelo esforço sobre-humano embora que anos antes falhavam. Em outubro, o czar foi levado ao palácio de Livadia, na Crimeia, na esperança de que o clima ameno o revitalizasse. Mas a morte não perdoa. Em 22 de outubro, Alix chegou à Crimeia para receber a bênção do homem que logo seria seu sogro. 9 dias depois, em 1º de novembro de 1894, Alexandre III faleceu aos 49 anos, deixando um império vasto, um legado de ferro e um filho de 26 anos, agora czar, completamente despreparado para o peso da coroa.
O luto oficial mal havia começado quando, em 26 de novembro, menos de um mês após a morte de Alexandre, as regras da corte foram suspensas para um evento inesperado: o casamento de Nicolau II com sua noiva alemã, agora rebatizada como Alexandra Fyodorovna, após sua conversão à fé ortodoxa. A cerimônia foi um espetáculo de pompa e tradição, mas por trás dos sorrisos e das joias, a nova czarina já se sentia uma estrangeira. Sua inteligência aguda e sua natureza reservada chocavam-se com a frivolidade da sociedade de São Petersburgo. Pior ainda era a rivalidade velada com sua sogra, a czarina viúva Maria Fyodorovna, cuja precedência na corte a humilhava. Ainda assim, o casamento foi feliz. Entre 1895 e 1904, Alexandra daria a Nicolau 4 filhas e finalmente um filho, o tão esperado herdeiro Alexis, cuja chegada seria ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Nos primeiros anos de reinado, a família imperial dividia seu tempo entre o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, e o Palácio de Alexandre, em Tsarskoye Selo, cuja fachada neoclássica, paredes amarelas e colunas brancas, escondia interiores decorados em estilo gótico vitoriano, a pedido de Alexandra, que nunca abandonou completamente seus gostos germânicos. Os verões eram passados em Peterhof, a 20 milhas a oeste, onde os jardins e fontes rivalizavam com Versalhes. Caçadas nas propriedades imperiais da Polônia, estadias no Palácio de Livadia, na Crimeia, e excursões pela costa finlandesa a bordo do iate Standard, um navio tão luxuoso que servia tanto para fugas familiares quanto para visitas de Estado, completavam o ciclo de uma vida que, em aparência, era de contos de fadas. Mas as aparências enganam. Até 1903, os salões do Palácio de Inverno ainda ecoavam com os passos de nobres e diplomatas em bailes grandiosos. Depois daquele ano, no entanto, a família imperial começou a se isolar. As portas que antes se abriam para a elite de São Petersburgo foram se fechando, pouco a pouco, como se pressentissem a tempestade que viria. E quando ela chegasse, ninguém, nem mesmo um czar ungido por Deus, estaria a salvo. Enquanto o mundo acreditava que o czar Nicolau II vivia numa rotina de luxo e disciplina militar, a verdade era bem mais reveladora. Sua agenda impecável escondia uma fragilidade perigosa. Todos os dias, às 8 em ponto, ele mergulhava nas águas geladas do palácio, como se o frio pudesse lavar as dúvidas que o consumiam. Depois, os longos corredores do Parque Alexandre testemunhavam seus passos lentos, não de um monarca seguro, mas de um homem que carregava o peso de um império sem saber como sustentá-lo. Às 9h30, sentava-se para tratar dos assuntos de Estado, 1 hora apenas, como se o tempo fosse um fardo a ser cumprido, não um poder a ser exercido. E assim seguia o dia: relatórios, audiências, chás com a família, jantares protocolares. Tudo meticulosamente organizado, como se a ordem dos horários pudesse compensar a desordem de suas decisões. Ele mesmo admitira, em confissões privadas, que não estava preparado para o trono. E o trono, implacável, expôs essa fraqueza desde o primeiro dia. Nicolau II era um homem dividido. Ora se deixava guiar pela última voz que sussurrava em seu ouvido, ora se agarrava à ilusão de que Deus o havia escolhido para um destino que ele não compreendia. Sua esposa, a czarina Alexandra, repetia-lhe como um mantra que sua autoridade era divina, mas as palavras dela soavam mais como uma tentativa desesperada de convencê-lo do que ele mesmo conseguia acreditar. E então veio a coroação. Maio de 1896 deveria ter sido seu momento de glória, a consagração de um czar perante seu povo. Mas até isso se transformou em presságio. Moscou, a antiga capital, recebeu-o com pompa no Kremlin, entre cânticos e incensos na Catedral da Dormição. 3 horas de cerimônia solene, o peso da coroa sobre sua cabeça, o cetro em suas mãos trêmulas. E, no entanto, o verdadeiro teste não estava nos salões dourados, mas no campo de Kodinka, onde 500 mil de almas se aglomeravam na esperança de um pedaço de pão e um copo de cerveja em seu nome. Quando os rumores se espalharam, não há lembranças para todos, a multidão virou uma onda humana, uma massa descontrolada que esmagou mais de 1000 pessoas sob seus próprios pés. Corpos amontoados, gritos abafados, sangue misturado à terra. E quando Nicolau chegou, horas depois, o campo já estava limpo. Os mortos, varridos para baixo dos tapetes da história, os feridos, escondidos em hospitais que ele visitaria apenas no dia seguinte. Enquanto isso, naquela mesma noite, o czar e sua esposa compareciam a um baile suntuoso na embaixada francesa, como se a tragédia fosse um detalhe inconveniente a ser ignorado. A imagem ficou gravada, um monarca dançando enquanto seu povo chorava. Esse foi o tom de seu reinado.
Um homem que governava por inércia, rodeado de ministros herdados do pai, sem amigos de confiança, sem uma visão clara. Preferia ouvir cada conselheiro em separado, como se a verdade pudesse ser encontrada no eco de vozes contraditórias, em vez de enfrentá-las em conjunto. Suas políticas oscilaram entre a indecisão e a teimosia, entre a vontade de agradar a todos e o medo de desafiar alguém. A única coerência estava em sua desconfiança, dos burocratas, dos intelectuais, até mesmo dos próprios ministros. Achava que, como czar, tinha uma ligação direta com o povo, como um pai que conhece cada filho pelo nome, mas essa ilusão só o afastava mais da realidade. Passava horas lendo petições triviais, enquanto o império desmoronava sob o peso de suas próprias contradições. E no meio desse caos, um homem se destacava, Sergei Witte, o ministro das Finanças. Um visionário pragmático forjado nas ferrovias, que via com clareza o que Nicolau se recusava a enxergar. A Rússia ou se modernizava ou seria devorada. Witte não tinha ilusões. Sabia que a industrialização doeria, que os camponeses e os pobres das cidades pagariam o preço, mas também sabia que a alternativa era pior, tornar-se uma colônia econômica das potências europeias, como o Império Otomano ou a China já estavam fadados a ser. Seu sistema Witte, financiamento estrangeiro, impostos pesados, tarifas protecionistas, era a aposta desesperada de um país atrasado tentando correr contra o tempo. Mas a aristocracia russa, apegada às suas terras e desconfiada do capitalismo, resistia. Quando Witte propôs o padrão ouro em 1896, os ministros se revoltaram. Isso vai encarecer nossos empréstimos. Só a intervenção direta de Nicolau, raro momento em que o czar agiu com firmeza, garantiu a vitória do plano. Era irônico. O mesmo homem que hesitava em tudo agora forçava uma medida que mudaria a economia do império, não por convicção, mas porque Witte, naquele instante, era a última voz que ele ouvirá. E então veio o Extremo Oriente. A Transiberiana, a grande obra de Witte, não era apenas uma ferrovia, era a espinha dorsal de um sonho imperial. Nicolau, ainda príncipe, havia inaugurado sua construção em Vladivostok em 1891, e agora, como czar, via nela a chave para a expansão russa na Ásia. A China, fraca e dividida, era o prato principal. Quando o Japão derrotou os chineses em 1895 e tomou Port Arthur, a Rússia não podia permitir que Tóquio dominasse a Manchúria. Com um golpe de mestre diplomático, e a ajuda da França e da Alemanha, Moscou forçou o Japão a devolver o território. E então, em 1898, Nicolau garantiu o que queria, o arrendamento de Port Arthur e da península de Liaodong. A Rússia agora tinha seu porto de águas quentes no Pacífico, a peça final para seu jogo no Oriente. Mas a ambição tem um preço. E em 1900, quando os boxers se levantaram contra os estrangeiros na China, o Império Czarista descobriu que sua ganância o arrastara para um pântano. A rebelião, apoiada pela corte chinesa, ameaçava os interesses russos e os de todas as potências que haviam dividido a China como um butim. A Aliança das 8 Nações se formaria para esmagar os rebeldes, mas a Rússia, mais uma vez, jogava um jogo perigoso. Nicolau sonhava com a Ásia, mas não via que cada passo adiante o aproximava de um confronto que seu império, frágil e dividido, não estava preparado para enfrentar. Enquanto os rebeldes boxers buscavam, e obtinham, apoio de Pequim, Moscou agia com a astúcia de um predador que recua apenas para saltar com mais força. A Rússia integrou a coalizão das 8 nações que esmagaram a revolta, mas, diferentemente dos outros, não se retirou. Suas tropas permaneceram em Manchúria, ostensivamente para proteger a ferrovia que já era sua, mas na verdade para asfixiar a região com garras econômicas. O czar Nicolau II, cego pela ambição, não enxergava que cada quilômetro de trilho Lide na Ásia era um nó corrosivo em torno do próprio pescoço de seu império. Eis que o preço da modernização forçada começava a cobrar sua fatura. Sergei Witte, o arquiteto da industrialização russa, havia acelerado o crescimento econômico a um custo devastador. Fábricas brotavam como cogumelos venenosos nas cidades, sugarando camponeses das terras onde suas famílias haviam sobrevivido por gerações. Mas as metrópoles não estavam preparadas para recebê-los. Barracos apinhados, esgotos a céu aberto e jornadas de trabalho que esmagavam corpos e almas, esse era o progresso que o czar oferecia ao seu povo. E como se a miséria não bastasse, a fome graçava no campo, alimentada por impostos vorazes e tarifas que engordavam os cofres do Estado enquanto os estômagos dos servos uivavam. O pior para Nicolau era que, ao ensinar os operários a ler, o próprio sistema havia forjado suas próprias lâminas.
Nas fábricas, entre o ruído das máquinas e o cheiro de suor, nasciam sindicatos, e com eles, ideias que o trono jamais deveria ter permitido que germinassem. Panfletos clandestinos circulavam como pólvora pregando a queda do czar e a revolução. Os camponeses, por sua vez, não precisavam de teorias para saber que estavam sendo esfolados. Quando a terra falhava e os grãos apodreciam nos celeiros vazios, a raiva era mais eloquente que qualquer manifesto. Witt, em um raro lampejo de lucidez, reconhecia o abismo sob os pés da Rússia. Mas sua solução? Não aliviar o fardo dos impostos, isso seria admitir fraqueza, mas sim dinamitar as bases da própria sociedade rural. Propôs o fim das MIR, as comunas camponesas que, por séculos, haviam distribuído a terra como um bem coletivo. Em seu lugar, sonhava com propriedades privadas, como se a fome pudesse ser curada com papéis de registro e contratos. Era como tentar apagar um incêndio com gasolina. Enquanto isso, nas universidades, a juventude russa, sempre a mais perigosa em regimes opressores, transformava as salas de aula em trincheiras. Em 1899, as ruas de Moscou e São Petersburgo ardiam com protestos estudantis. Nicolau respondeu como um autocrata assustado: expulsões, prisões, alistamentos forçados no exército. Mas até ele, em seus momentos de honestidade forçada, sabia que as queixas não eram infundadas. O currículo clássico, rígido e obsoleto, era um símbolo de tudo que apodrecia no império. O czar ordenou reformas, mas os professores, muitos deles secretamente liberais ou pior, radicais, sabotavam cada decreto que cheirava a censura. O que Nicolau queria era uma educação que forjasse súditos leais. O que obtinha eram fábricas de rebeldes. Até 1900, a oposição ao regime já não era um murmúrio, mas um coro ensurdecedor. Três forças se erguiam como martelos contra a monarquia: os socialistas revolucionários, herdeiros dos Narodniki que sonhavam com uma aliança entre camponeses e operários para derrubar o czar à bala e a dinamite, os social-democratas, marxistas ferrenhos que viam nos trabalhadores urbanos a vanguarda da revolução, e os liberais que, embora menos violentos, eram igualmente letais, pois pregavam algo ainda mais subversivo: direitos civis e um governo constitucional. Os primeiros já haviam provado seu veneno em 1904, quando uma bomba dos SRS reduziu a carne e os ossos do ministro do Interior, Vyacheslav von Plehve, o mesmo que ironicamente havia profetizado: o que este país precisa é de uma guerra curta e vitoriosa para conter a maré da revolução. Plehve, um carrasco com título de estadista, era a encarnação do desespero czarista. Antissemita fanático, seu nome estava manchado com o sangue dos pogroms, como o de Kishinev, em 1903, quando uma turba enfurecida massacrou dezenas de judeus enquanto a polícia olhava para o lado. Nicolau, em um raro gesto de hipocrisia seletiva, condenou os assassinatos, mas deixou que a carnificina se repetisse em Odessa, em 1905, onde 400 vidas foram ceifadas em 3 dias de terror. Para o czar, a violência contra os judeus era uma válvula de escape útil. Enquanto o ódio se voltava contra os judeus, os Romanovs respiravam aliviados. Mas nem mesmo o antissemitismo de Estado poderia salvar a Rússia do abismo que se abria. E quando Plehve, o homem que apostava na guerra como remédio, foi explodido em pedaços por um terrorista em julho de 1904, seu último suspiro deve ter sido de amargura. A guerra que ele desejava já havia começado, e contra todas as expectativas, a Rússia estava perdendo. Não para rebeldes desorganizados, mas para um inimigo que o czar e sua corte subestimaram com arrogância fatal: o Japão. Em fevereiro daquele ano, Nicolau, convencido por seus generais de que a vitória seria um passeio, declarou guerra a Tóquio pelo controle da Manchúria e da Coreia. O mundo riu da audácia japonesa. A Rússia, afinal, era um colosso, o Japão, uma ilha de samurais atrasados. Mas os risos secaram rápido. Em abril, o almirante Stepan Makarov, o melhor estratega naval russo, foi morto quando sua nau Capitânia explodiu em uma mina perto de Port Arthur. Em setembro, o general Kuropatkin, o mesmo que havia advertido que a aventura asiática drenaria as defesas europeias da Rússia, foi humilhado em Liaoyan por um exército japonês metade do tamanho do seu. Retirar-se foi a única opção, mas a retirada virou debandada quando os reforços prometidos pela ferrovia transiberiana, ainda incompleta, como tudo no Império Czarista, não chegaram a tempo. Port Arthur caiu em fevereiro de 1905, depois de um cerco que esmagou a frota russa como um inseto. Um mês depois, Kuropatkin foi novamente derrotado em Mukin, forçado a recuar para o norte da Manchúria, deixando para trás um rastro de cadáveres e equipamentos.
O golpe final veio no mar em maio, quando a esquadra do almirante Rozhestvensky, que havia navegado 8 meses desde o Báltico, como um fantasma de um império que já não existia, foi aniquilada por T.G. Yashir no Estreito de Tsushima. Foi um massacre naval, uma lição de que a tecnologia e a determinação podiam vencer a arrogância. Com a mediação do presidente americano Theodore Roosevelt, a Rússia assinou a rendição em Portsmouth, em setembro de 1905. O Japão levou a Coreia, a Rússia à humilhação. E como Pleve havia previsto em seu cinismo macabro, a derrota não aplacou a revolução, a alimentou. O Império Czarista, já podre por dentro, agora sangrava também por fora. E o pior ainda estava por vir. A nomeação do príncipe Piotr Świętopolk-Mirski, um liberal moderado, pareceu à primeira vista um gesto de conciliação, quase uma concessão às súplicas da própria czarina-mãe, que temia mais um governo de punho de ferro. O novo ministro do Interior propôs reformas audaciosas, tolerância religiosa, direitos civis, até mesmo uma representação popular com voz no governo central. Mas a Rússia não era um país para meias medidas. Enquanto Świętopolk-Mirski acreditava que essas mudanças poderiam evitar o colapso, o grão-duque Sergei, bastião dos conservadores, movia-se nas sombras para sabotar cada proposta. O czar, como sempre, oscila. Em dezembro de 1904, rejeita o cerne do plano, a ideia de um governo representativo, e o ministro, desmoralizado, renuncia. A oportunidade de uma reforma pacífica se esvai. E o que vem a seguir não é diálogo, mas sangue. Domingo, 22 de janeiro de 1905. Uma multidão de operários, famílias inteiras desarmados, avança sobre o Palácio de Inverno liderados por um homem que deveria ser sua ponte com o trono, o padre Georgi Gapon, um sacerdote com aura de líder sindical. Carregam ícones sagrados, entoam o hino imperial, Deus salve o czar, imploram não por revolução, mas por justiça. Suas demandas são claras, uma assembleia constituinte, uma monarquia constitucional, o fim da opressão. Nicolás II, porém, não está em São Petersburgo. Está em Tsarskoye Selo, refugiado em seu mundo de protocolos e ilusões, enquanto seus generais decidem que a resposta a uma procissão pacífica deve ser dada com balas. Os soldados, nervosos e superados em número, abrem fogo. Centenas caem. O chão da praça do palácio se tingiu de vermelho não pela guerra, mas pela traição. Domingo Sangrento, o nome ecoaria como um veredicto. Nicolás, ao saber da carnificina, expressa pesar, mas não culpa. Afinal, para um autocrata que se vê como ungido por Deus, questionar a repressão seria questionar a própria ordem divina. O dano está feito. O mito do czar como pai protetor desmorona. Se antes o povo murmura, agora grita. E os que antes pediam reformas, agora exigem vingança. A violência responde com mais violência. Em 17 de fevereiro, o grão-duque Sergei, símbolo da repressão, é explodido por uma bomba lançada por terroristas social-revolucionários dentro do próprio Kremlin. A mensagem é clara: nenhum bastião do antigo regime está a salvo. Nicolás, pressionado, oferece migalhas, um órgão consultivo, nada que ameace seu poder absoluto. Para ele, uma monarquia constitucional não é uma evolução, é uma rendição. Deus me deu esta coroa, repete como um mantra, enquanto seu império racha nas costuras. E como se os pesadelos políticos não bastassem, o destino lhe reserva um golpe ainda mais cruel no âmbito privado. 4 filhas, Olga, Tatiana, Maria, Anastásia, nascem entre 1895 e 1901, cada uma bênção, mas também um lembrete amargo. Sem um herdeiro masculino, o trono oscila entre seus irmãos mais novos, George, e após sua morte prematura, Mikhail. A lei de sucessão de 1797 é implacável. Mulheres só herdariam o império se todos os homens da linhagem estivessem mortos. Em 1900, quando Nicolás adoece gravemente, há até quem sugira mudar as regras para coroar Olga. Mas ele se recupera e o assunto é enterrado. Até que em 12 de agosto de 1904, finalmente chega o tão esperado herdeiro, Alexei, nomeado em homenagem ao czar do século XVII que pavimentou o caminho para Pedro, o Grande. A alegria dura pouco. Alexei herda mais do que um nome. Herda a maldição da rainha Vitória transmitida pela avó de Alexandra, hemofilia. Um corte, uma queda, um simples arranhão podem se tornar uma sentença de morte. A czarina, já frágil, desaba. Sua fé se torna obsessão, sua desesperança, um vácuo que será preenchido por charlatães e místicos. O czarevich, longe de ser a solução, torna-se mais um fardo em um império que já cambaleia. Enquanto isso, as notícias da frente de batalha chegam como golpes sucessivos. Muken, Tsushima, derrotas que expõem não só a incompetência dos generais,
mas a podridão de um sistema que envia camponeses mal armados para morrer por uma causa que não entendem. O verão de 1905 é um barril de pólvora. Greves paralisam Moscou e São Petersburgo. Os ferroviários cruzam os braços e, com eles, o país inteiro. Sem trens, não há comida, não há tropas, não há governo. Sergei Witt, o homem que salvou a Rússia da bancarrota anos antes, agora avisa o czar, ou cede, ou tudo desaba. Nicolás resiste até não poder mais. Em 30 de outubro, assina o Manifesto de Outubro, uma rendição disfarçada de concessão. Promete uma Duma eleita com poderes legislativos, um conselho de ministros com um primeiro-ministro de fato. Uma semana depois, Witt assume o cargo, mas suas palavras de ordem não acalmam a tempestade. Em São Petersburgo, Leon Trotsky e seus sovietes de deputados operários organizam a resistência. Em Moscou, os bolcheviques incendeiam as ruas. 1905 foi apenas um ensaio, escreveria Trotsky mais tarde. A peça verdadeira viria em 1917. Por enquanto, o czar ainda está no trono, mas é um trono rachado. Piotr Durnovo, o novo ministro do interior, esmaga a revolta com mão de ferro, prende líderes, restabelece o controle sobre ferrovias e telégrafos, desmantela o Soviete de Petersburgo. Para surpresa de muitos dos liberais, horrorizados com o radicalismo das massas, acabam se aliando ao governo. Nasce o Partido Constitucional Democrata, os cadês, que sonha com reformas pela via institucional, enquanto os octobristas, satisfeitos com as migalhas do manifesto, se contentam em ser a ala moderada da contra-revolução. Em abril de 1906, a nova lei fundamental é promulgada. Sim, há uma Duma eleita, mas o czar reserva para si o direito de dissolvê-la quando quiser, de declarar estado de sítio, de governar por decreto. A autocracia não morreu, apenas vestiu uma máscara constitucional. Quando Nicolás II inaugura a primeira Duma no Palácio Tauride, em 27 de abril de 1906, completa quase 11 anos no trono. 11 anos de industrialização acelerada e miséria crescente, de sonhos imperiais esmagados pelo Japão, de reformas forçadas e promessas traídas. Ele sobreviveu a 1905, mas a que custo? Seu império agora tem um parlamento que ele despreza. Seu povo agora tem voz que ele teme. E enquanto os deputados tomam seus lugares entre colunas de mármore e lustres de cristal, uma verdade ecoa nos corredores do poder. O czar pode ter ganho uma batalha, mas a guerra pela Rússia já está perdida. A questão não é se o sistema ruirá, mas quando. E desta vez, não haverá Witt para negociar, nem Durnovo para reprimir, nem Deus para salvar o czar. O czar nunca perdoou Witt por tê-lo forçado a dividir o poder. Enquanto os campos russos ainda ardiam em revoltas camponesas, o antigo gênio da negociação hesitava, paralisado entre a reforma e a repressão, e foi Durnovo, com seu punho de ferro, quem assumiu o fardo de afogar a insurreição em sangue. Nicolau II manteve Witt no cargo apenas o tempo necessário para garantir um empréstimo estrangeiro que salvasse a Rússia do colapso financeiro, atrelando o império ao padrão ouro com uma corda de ouro emprestado. Em maio de 1906, o serviço do conde estava cumprido. O czar o dispensou com um gesto de desdém, substituindo-o por Ivan Goremkin, um homem tão inofensivo quanto um móvel antigo, tão útil quanto um relógio parado. Eis que a Duma abre suas portas em abril daquele ano, e o que se vê? Um parlamento dominado não pelos servis fiéis à coroa, mas pelos cadês liberais e pelos trudovis socialistas, apesar de as leis eleitorais terem sido manipuladas para favorecer o campo conservador. Os socialistas radicais, os social-revolucionários e os social-democratas boicotaram as eleições, convencidos de que a farsa constitucional não passava de um teatro para distrair as massas. Mas mesmo sem eles, as demandas da Duma eram demais para um autocrata acorrentado ao passado. Governo parlamentar, reforma agrária, limites ao poder czarista. Nicolau II não hesitou. Em julho, dissolveu a Assembleia como quem esmaga um inseto. As eleições para a Segunda Duma em janeiro de 1907 só pioraram as coisas. Desta vez, os radicais não boicotaram. Entraram em massa. E o resultado? Um parlamento ainda mais à esquerda, ainda mais perigoso. A resposta do czar? Dissolver novamente. E como um jogador que muda as regras no meio da partida, reescrever as leis eleitorais para garantir que, da próxima vez, só entrassem os que não ousariam desafiá-lo. Enquanto Nicolau II se debateia com a arte de fingir ser um monarca constitucional, algo muito mais sinistro se infiltrava nos salões do Palácio de Inverno. Grigori Rasputin,
um camponês siberiano, um místico de olhos penetrantes e maneiras grosseiras, apresentado à família imperial em fins de 1905 pela princesa Anastasia da Montenegro, que ironicamente se casaria com o tio do czar, o grão-duque Nicolau Nikolaevich. Rasputin não trouxe consigo títulos nem refinamento, mas algo muito mais valioso, a capacidade de deter as hemorragias do czarevich Alexei, o herdeiro do trono, condenado pela hemofilia que o transformava em um alvo móvel da morte. Cada vez que o menino caía, cada vez que um corte trivial se tornava uma sentença, Rasputin aparecia. Um toque, uma prece, e como por milagre, o sangramento parava. Para Nicolau e Alexandra isso não era superstição. Era providência. Um sinal de que Deus ainda não havia abandonado os Romanov, que o povo ainda os amava. Mas para a nobreza, para a intelectualidade, para os generais que murmuravam nos corredores do poder, Rasputin era uma mancha de lama no trono. Um charlatão que, com sua influência sobre a czarina, corrompia a própria essência do império. Piotr Sotopin, o primeiro-ministro que tentava salvar a Rússia com reformas e enforcamentos, implorou ao czar que expulsasse aquele homem santo de São Petersburgo. Nicolau recusou. Alexandra ainda mais. Sotopin não era um homem de meias medidas. Nomeado ministro do interior na primavera de 1906, aos 44 anos, jovem demais para a corte envelhecida de Nicolau, ele já havia provado seu valor como governador de Saratov, onde esmagara revoltas com a mesma eficiência com que depois tentaria reformar o campo. Seu método era simples. Para quem se rebelava, a forca, apelidada de gravata de Sotopin, para quem trabalhava, a terra. Junto com o ministro da Agricultura, Alexander Krivoshin, ele desmontou as comunas camponesas, incentivou a propriedade privada e ofereceu 40 acres de terra siberiana a quem ousasse sonhar com um futuro além da servidão. Era um conservador, sim, mas um conservador que entendia, ou a Rússia mudava, ou seria varrida pela história. E ele quase conseguiu. Seus discursos na Duma eram tão cortantes quanto sua política, convincentes e implacáveis. Por um tempo até mesmo Alexander Gukov, líder dos octobristas, o partido que dominava a Terceira Duma, foi seu aliado. Mas a política é um jogo de traições. Em 1909, quando Sotopin tentou estender os Zemstvos às assembleias locais, a Ucrânia e a Bielorrússia, a nobreza e os industrialistas se revoltaram. O czar, sempre desconfiado de qualquer coisa que cheirasse a democracia, vacilou. Sotopin então jogou sua última carta. Ou Nicolau usava seus poderes de emergência para impor a reforma por decreto, ou ele renunciaria. O czar cedeu. Mas o ódio que semeou naquele dia, entre a Duma, entre os cortesãos, até mesmo entre seus próprios ministros, selaria o destino de Sotopin. Em 14 de setembro de 1911, enquanto assistia à vida pelo czar na Ópera de Kiev, ao lado de Nicolau e de suas filhas mais velhas, uma bala o atingiu. 4 dias depois, ele morreu. O assassino, um revolucionário de esquerda, foi enforcado uma semana após o crime. Mas o czar ordenou que a investigação fosse arquivada. Os rumores, é claro, voaram. Teria sido um complô dos círculos mais reacionários da corte? De homens que preferiam ver Sotopin morto a ver a Rússia salva? Sem ele, o império entrou em queda livre. Vladimir Kokousov, seu sucessor, era um burocrata competente, mas sem a força de Sotopin. Como ministro das Finanças, tentava conter os gastos. Como primeiro-ministro, não conseguia conter ninguém. Os conflitos com o ministro da Guerra, Vladimir Sukholinov, o militar obstinado que resistia a qualquer tentativa de submeter o exército ao controle civil, eram constantes. Enquanto isso, Krivoshin, o arquiteto das reformas agrárias, manobrava nos bastidores. Em fevereiro de 1914, com uma habilidade digna de Maquiavel, convenceu o czar a nomear seu amigo Peter Bach para as finanças e a devolver Goremkin, o mesmo homem inofensivo de antes, ao cargo de primeiro-ministro. O resultado? Krivoshin tornou-se a figura dominante do governo, o último reformista em um império que já não queria ser reformado. Nicolau, entretanto, não desistira de seu sonho de absolutismo. Em 1913 nomeou Nikolai Maklakov para o Ministério do Interior, um homem determinado a esmagar a imprensa revolucionária e a reduzir a Duma a uma sombra de si mesma. As greves em São Petersburgo em 1914 foram um aviso, mas o czar não viu. Em vez disso, celebrou os 300 anos da dinastia Romanov em 1913 com um desfile de lealdade fabricada, convencido de que o povo ainda o amava. Por um momento, até pareceu que o experimento constitucional poderia funcionar, que com um primeiro-ministro forte como Krivoshin, Nicolau poderia se tornar um monarca constitucional como seu primo, Jorge V, na Inglaterra.
Mas havia um detalhe que o czar esqueceu, ou escolheu ignorar. A revolução não esperava por convites. Enquanto Nicolau II sonhava com o Império Unido sob seu cetro, a Rússia real fervilhava sob a pressão de milhões que não tinham voz, nem pão, nem paciência. Os operários das fábricas de São Petersburgo, os camponeses esmagados pelos latifúndios, os soldados cansados de uma guerra que não entendiam, todos eles sabiam, mesmo sem mapas ou tratados, que o trono dos Romanov tremia sobre um vulcão. O czar, porém, preferiu fechar os olhos. Confiou no exército, aquele mesmo exército que em 1905 havia salvado sua coroa a baionetadas. Confiou na memória distorcida de um povo que um século antes havia queimado Moscou para expulsar Napoleão. Mas 1914 não era 1812, e a Rússia não era mais a mesma. Enquanto Nicolau se perdia em ilusões de grandeza, a Europa tecia sua própria armadilha. A derrota humilhante para o Japão em 1905 havia deixado cicatrizes profundas, e um medo ainda maior, o de outra guerra. Por isso, quando a Grã-Bretanha, antes desconfiada, estendeu a mão após ver o gigante russo tropeçar, Nicolau aceitou o abraço. A Entente Cordiale com a França, o acordo com os britânicos em 1907. De repente, a Rússia estava amarrada a um bloco que no papel a protegia, mas que na prática a arrastaria para o abismo. Do outro lado, a Tríplice Aliança com a Alemanha de Guilherme II. Seu primo, seu Willy, com quem trocava cartas afetuosas enquanto os canhões eram polidos. E então veio Sarajevo. Um tiro. 2 tiros. O arquiduque Franz Ferdinand caiu, e com ele, o último fio de sanidade que ainda segurava a Europa. Áustria-Hungria, ávida por vingança, apontou o dedo para a Sérvia. A Sérvia, por sua vez, olhava para a Rússia, esperando, no mínimo, um sinal de que não estaria sozinha. Nicolau hesitou. Escreveu a Willy, implorando por moderação. Mas os ministros russos Sazonov à frente sabiam o que o czar parecia esquecer. Recuar seria o mesmo que assinar a sentença de morte do prestígio russo nos Balcãs. E assim, em 30 de julho, a mobilização geral foi decretada. A máquina de guerra engatilhada. A Alemanha não perdeu tempo. Em 1º de agosto declarou guerra à Rússia. 2 dias depois, a França. E quando as botas alemãs pisaram a Bélgica, a Grã-Bretanha, que até então observava de longe, entrou no jogo. A Primeira Guerra Mundial havia começado, e Nicolau, em seu otimismo cego, ainda acreditava que seria uma repetição gloriosa de 1812, que os soldados marchariam cantando, que os generais seriam brilhantes, que Deus, mais uma vez, estaria do lado dos Romanov. Mas a realidade foi outra. Os alemães, liderados por Hindenburg e Ludendorff, esmagaram os russos em Tannenberg e nos lagos Masúrios como se fossem exércitos de papel. As vitórias iniciais na Galícia não bastaram para disfarçar o desastre. A Rússia sangrava homens, munição e território. Até que em 1915 a retirada se tornou rotina. A Polônia foi perdida. A Lituânia abandonada. E o czar, em um gesto que selaria seu destino, assumiu pessoalmente o comando das Forças Armadas, não por competência, mas por desespero. Afastou-se de Petrogrado, deixando para trás um vácuo de poder que a Duma e os generais disputavam com dentes à mostra. Enquanto isso, nas trincheiras, os soldados congelavam sem botas. Nas cidades, as filas por pão se estendiam por quarteirões. E no palácio, a czarina Alexandra, cada vez mais isolada e obcecada pelo místico Rasputin, sussurrava ao marido que a guerra era uma prova divina, que a vitória viria, se apenas tivessem fé. Mas a fé não enche barrigas. E a história, quando decide virar a página, não pergunta se os reis estão prontos. O próprio nome da guerra teve que ser russificado para soar menos alemão, como se trocar letras pudesse apagar o sangue derramado ou a fome que corroía as entranhas do império. Em setembro de 1915, a Duma, já exasperada, uniu suas vozes mais influentes num bloco progressista que não pedia, exigia, reformas políticas e um governo que pela primeira vez em séculos, precisaria do aval do povo, ou pelo menos daqueles que o bloco considerava povo. Não era revolução ainda, mas o cheiro de pólvora já impregnava os corredores do poder. Os êxodos, essas assembleias locais que a própria autocracia havia criado para aliviar sua carga, agora se voltavam contra ela, apoiando os deputados. Até os ministros do czar, homens que deviam lealdade ao trono, começaram a boicotar Goremkin, o primeiro-ministro, como se o velho burocrata fosse o único obstáculo entre a Rússia e a vitória. Nicolas Teimoso assumiu o comando supremo das Forças Armadas, um gesto que seus próprios generais temiam, pois cada derrota agora mancharia diretamente a coroa.
Mas o destino irônico lhe deu uma trégua. Kiev resistiu, as fábricas finalmente entregaram as munições prometidas, e no verão de 1916, Brusilov, o general que a história esqueceu de metificar, rasgou as linhas austríacas na Galícia como papel. Centenas de milhares de inimigos se renderam. Até a Alemanha, até então implacável, teve que desviar divisões do fronte ocidental, aliviando a pressão sobre Verdun e a Somme. Era a maior vitória russa da guerra. E também a última ilusão. Enquanto os canhões troavam a oeste, o império apodrecia por dentro. Os trilhos, sobrecarregados, não conseguiam levar o trigo do sul fértil para as cidades famintas do norte. O pão desaparecia das prateleiras, o carvão das fornalhas, e o rublo valia cada vez menos, inflação que os economistas do czar nem sequer sabiam calcular. Nicolas, cego para números e surdo para os avisos, demitiu ministros competentes e os substituiu por cortesãos leais, homens cuja única qualificação era a capacidade de curvar a espinha. Com o marido ausente no quartel-general, Alexandra assumiu as rédeas do que restava do governo. Em janeiro de 1916, Goremkin, o último fio de continuidade com um passado que já não existia, foi substituído por Boris Sturmer, um fantoche tão obediente que até Rasputin deve ter rido da escolha. Quando a Duma pressionou pela demissão do ministro do Interior, Protopopov, um homem cujo equilíbrio mental era tão frágil quanto a economia do país, a czarina sibilou ao marido: "Não ceda. Eles são traidores." E traição naqueles dias era qualquer coisa que não fosse ajoelhar-se. Os boatos sobre Alexandra, filha de um grão-duque alemão, envenenavam Petrogrado mais que a fome. Não importava que ela odiasse Guilherme II ou que chorasse pelo irmão em uniforme inimigo. Para o povo, sua herança era uma mancha, uma prova de que o palácio conspirava contra a Rússia. Pior ainda era Rasputin, o santo louco, cujas mãos sujas de vinho e escândalo escolhiam ministros como se fossem cartas num jogo marcado. Ele se gabava de seduzir damas da corte, de ditar decretos entre uma orgia e outra, enquanto o império desabava. Até os Romanov, família que se matava por etiqueta, não aguentaram mais. Na noite de 30 de dezembro de 1916, um grupo de aristocratas, entre eles o príncipe Yusupov, genro do czar, e o grão-duque Dmitri, seu primo, atraiu Rasputin para o porão de um palácio com a promessa de vinho e mulheres. O que ele encontrou foram balas, veneno e, por fim, a água gelada do Neva, onde seu corpo foi jogado como lixo. Mas matar o profeta não salvou o império. Em novembro, Pavel Miliukov, líder dos cadetes, levantou-se na Duma e lançou uma pergunta que ecoaria como um tiro: "O que é, senhores ministros? Estupidez ou traição?" A plateia rugiu. Até os grão-duques, até os generais, agora sussurravam o mesmo: ou Nicolas cedia à Duma, ou a Rússia arderia. Ele escolheu o fogo. Em março de 1917, enquanto o czar partia para o fronte, convencido de que uma ofensiva na primavera traria a vitória, Petrogrado explodiu. Primeiro foram as mulheres, esfarrapadas e furiosas, gritando por pão no Dia Internacional da Mulher. Depois os operários das fábricas Putilov, cujos punhos eram mais pesados que as correntes que os prendiam. Em 3 dias a cidade parou. Os cossacos, antes leais, hesitaram. E então, no dia 12, a guarnição de Petrogrado, os mesmos soldados que deveriam esmagar a revolta, virou suas armas contra os oficiais. Nicolas, preso num trem bloqueado por ferroviários rebelado, foi desviado para Pskov, onde os generais, agora sem exército, lhe entregaram um ultimato: ou abdicava, ou seria arrastado pelos cabelos. Ele ainda resistiu. Ofereceu o trono ao filho, Alexei, o herdeiro doente, cuja vida pendia por um fio de hemofilia. Mas a realidade o esmagou. O menino czar seria um alvo, não um governante. Então, numa noite de 15 de março, assinou a renúncia em favor do irmão Miguel. Este, mais lúcido que o resto da família, olhou para os rostos dos homens que o cercavam, os mesmos que horas antes juravam lealdade, e entendeu: o trono era uma armadilha. No dia seguinte, recusou a coroa até que uma Assembleia Constituinte decidisse o futuro da Rússia. Quando Nicolas voltou a Mogilev, já não era mais nada. Seu último ato como czar foi um apelo patético aos soldados: continuem lutando. Obedeçam ao governo provisório. As palavras caíram no vazio. Naquela mesma noite foi preso. Levado de volta a Tsarskoye Selo, o casal imperial descobriu, entre o alívio e a humilhação, que a história os havia dispensado. Os guardas os tratavam com desdém, mas pela primeira vez em anos, Nicolas e Alexandra dormiram sem o peso de um império nas costas. Havia rumores de exílio na Inglaterra. Miliukov, agora ministro das Relações Exteriores, até enviou um pedido formal a Londres. O primo de Nicolas, Jorge V, hesitou.
Não por crueldade, mas por cálculo, um czar deposto em solo britânico poderia inflamar suas próprias massas. E revoluções como incêndios não respeitam fronteiras. Acordear o ex-autocrata russo em solo britânico não seria apenas um gesto de piedade, seria um risco calculado que Jorge V não estava disposto a correr. A presença de Nicholas na Inglaterra poderia inflamar os socialistas britânicos, já agitados pela guerra e pelas desigualdades, e transformar o monarca em alvo de uma revolta que ameaçaria seu próprio trono. Mas mesmo que a oferta tivesse sido feita, é duvidoso que Nicholas e Alexandra a aceitassem. O senso de dever, tão profundamente enraizado neles, os mantinha presos à Rússia, apesar de todo o sofrimento. Era como se, mesmo depostos, ainda se considerassem prisioneiros de um destino que não podiam, ou não queriam fugir. Em agosto de 1917, o governo provisório, já cambaleante, decidiu enviá-los para Tobolsk, uma cidade remota na Sibéria, onde foram instalados na antiga residência do governador. Ali, longe dos palácios de São Petersburgo e das intrigas de Petrogrado, encontraram uma estranha normalidade. Os moradores locais, muitos ainda leais à memória do czar, tratavam-nos com uma deferência discreta. Nicholas, agora um homem comum aos olhos do mundo, passeava pelos jardins com as filhas, enquanto Alexandra, cada vez mais frágil, tentava manter a fachada de dignidade. Até mesmo alguns guardas, menos endurecidos pela revolução, permitiam que as crianças brincassem sob seus olhares complacentes. Era uma ilusão de paz, um respiro antes da tempestade que se aproximava. Mas a história não concede tréguas. Em novembro de 1917, Lenin e os bolcheviques derrubaram o governo provisório num golpe que ficaria marcado como a Revolução de Outubro, embora, pelo calendário juliano ainda em uso na Rússia, tenha ocorrido em outubro. O país, exausto pela guerra, pelas fomes e pela instabilidade, agora estava nas mãos de homens que não acreditavam em meias medidas. Kerensky e seus moderados haviam falhado, a ofensiva de verão, lançada com tanto otimismo, terminara em desastre e o soviete de Petrogrado, dominado pelos bolcheviques, já detinha o poder real. Quando Lenin dissolveu a Assembleia Constituinte em janeiro de 1918, onde seu partido era minoria frente aos socialistas revolucionários, ficou claro que a Rússia não teria democracia, mas ditadura. E ditaduras não toleram símbolos do passado. A paz com a Alemanha, assinada em Brest-Litovsk em março, foi um golpe ainda mais brutal. Lenin, relutante, cedeu a Polônia, os estados bálticos, a Bielorrússia e a Ucrânia em troca de uma trégua que lhe permitisse consolidar o poder. Para muitos russos era uma traição. Para os bolcheviques, uma necessidade cruel. Mas a rendição humilhante e o fechamento da Assembleia acenderam a faísca da guerra civil. Na primavera de 1918, a Legião Tcheca, um exército de voluntários que lutava ao lado dos aliados, revoltou-se contra os bolcheviques ao longo da ferrovia transiberiana. A Rússia mergulhava no caos, e o destino dos Romanov, até então uma questão secundária, tornou-se urgente. Trotsky, o estrategista implacável, queria Nicholas em Moscou para um julgamento espetáculo, seguido de execução pública, um aviso aos monarquistas e um golpe de propaganda. Mas os eventos aceleraram-se. Em abril, Vasily Yakovlev, um bolchevique leal, recebeu ordens de transferir a família para a capital. No caminho, porém, foram interceptados por um destacamento do soviete dos Urais, que os levou para Ekaterimburgo. Nicholas, Alexandra e a filha mais velha, Maria, chegaram em 30 de abril. O czarevich Alexei doente e as outras 3 grã-duquesas permaneceram em Tobolsk, mas em 23 de maio o resto da família foi reunido na casa Ipatiev, uma mansão requisitada que logo se transformaria em prisão. Os dias em Ekaterimburgo eram de tensão crescente. Os guardas, agora bolcheviques radicais, tratavam os Romanov com hostilidade aberta. As janelas foram pintadas de branco para que não vissem o exterior, as refeições racionadas. Alexandra, cada vez mais debilitada, escrevia em seu diário como se ainda acreditasse em um milagre. Nicholas, resignado, lia e brincava com as filhas, enquanto o mundo lá fora desabava. A legião tcheca avançava e Moscou sabia, se Ekaterimburgo caísse, os Romanov poderiam tornar-se uma bandeira para a contra-revolução. A decisão veio de cima. Em 4 de julho, Yakov Yurovsky, um bolchevique endurecido, assumiu o comando da casa Ipatiev. Na madrugada do dia 17, a família foi acordada e levada ao porão sob o pretexto de uma evacuação de emergência. Quando os 12 homens do pelotão de fuzilamento entraram na sala, Yurovsky leu a sentença em voz alta. O soviete dos Urais decidiu executar vocês. Nicholas, atordoado, mal teve tempo de murmurar. O quê? Antes que as balas começassem a chover. O czar caiu primeiro.
Alexandra, que tentará fazer o sinal da cruz, foi atingida na cabeça. As crianças, escondidas atrás dos pais, foram abatidas sem piedade. Quando a fumaça baixou, todos Nicolas, Alexandra, os 5 filhos e os 4 servos que os acompanhavam estavam mortos. Os corpos foram carregados em caminhões, levados para uma floresta próxima e jogados em uma vala comum. Jurovski ordenou que fossem queimados e enterrados em local secreto, para que os exércitos brancos, que se aproximavam, nunca os encontrassem. Moscou, em sua versão oficial, mentiu. Apenas Nicolas havia sido executado. Mas os boatos persistiram que Alexei havia escapado, que Anastasia sobrevivera. Essas lendas alimentaram a resistência monarquista durante anos, transformando os Romanov em mártires de uma causa perdida. A Guerra Civil terminou em 1921 com a vitória bolchevique, e o regime soviético se estabeleceu como uma força indestrutível. Mas a memória dos Romanov não desapareceu. Nos salões de Paris, nas igrejas de Nova York, os emigrados brancos sonhavam com o dia em que a Rússia se libertaria do jugo comunista e a monarquia seria restaurada. Em 1981, a Igreja Ortodoxa Russa no exterior canonizou Nicolas e sua família como mártires. 20 anos depois, já na Rússia pós-soviética, a Igreja Ortodoxa local também os reconheceu como santos, um gesto de reconciliação com um passado que o país tentará apagar. Os restos mortais de Nicolas, Alexandra e 3 de suas filhas foram descobertos em 1979, enterrados em uma vala perto de Ekaterimburgo. Após identificação por DNA em 1998, foram finalmente sepultados na Catedral de São Pedro e São Paulo, em São Petersburgo, ao lado de outros czares. Em 2007, novos ossos foram encontrados, os de Alexei e de uma das filhas, provavelmente Maria ou Anastasia. Mas mesmo após confirmações científicas, a Igreja Ortodoxa Russa ainda resiste a aceitar plenamente esses restos, e em 2024, eles permanecem sem sepultamento definitivo. O legado de Nicolas II segue sendo um enigma. Um homem educado, mas indeciso, piedoso, mas incapaz de reformar um império à beira do colapso. Sua queda não foi apenas pessoal, foi o fim de um mundo. E a pergunta que persiste é se a Rússia poderia ter evitado o pesadelo do século XX, se um czar mais firme, ou mais flexível, teria impedido a revolução. Ou se, como tantos acreditam, o destino da Rússia já estava escrito nas paredes do porão da casa Ipatiev. A abdicação de Nicolau II em março de 1917 não foi um ato de covardia, mas o reconhecimento tardio de uma verdade inescapável. O trono que ocupava há décadas já não tinha bases para se sustentar. Os generais, os aristocratas, até mesmo seus próprios parentes o abandonaram, convencidos de que sua permanência só aprofundaria o caos. Ele assinou os papéis com uma calma quase inquietante, como se, ao renunciar, finalmente se libertasse do fardo que nunca soube carregar com firmeza. Mas a ilusão de uma aposentadoria tranquila, talvez em algum palácio inglês, sob a proteção de primos distantes, durou menos que um inverno russo. Os bolcheviques não tinham espaço para simbolismos nem para piedade. Para eles, o antigo czar não era um homem derrotado, mas um emblema vivo de tudo que precisava ser destruído. E assim, na madrugada de 17 de julho de 1918, o último ato se consumou. Não como uma execução, mas como um apagamento. Um tiroteio a queima-roupa, corpos mutilados, um porão transformado em vala comum. Não houve cerimônia, nem última palavra registrada, apenas o silêncio que se seguiu ao estampido dos fuzis, ecoando como um veredicto da história. Mas como julgar um homem cujo reinado foi ao mesmo tempo um pesadelo e um prelúdio? Foi Nicolau II um tirano fraco, cuja indecisão alimentou a fome, a repressão e os pogroms que mancharam seu governo? Ou um governante tragicamente inadequado para seu tempo, esmagado entre as expectativas de um passado glorioso e as demandas de um futuro que não compreendia? Alguns o veem como um autocrata cruel, cuja teimosia acelerou o colapso. Outros como uma vítima das forças que o ultrapassavam, um homem de fé em um mundo que já não acreditava em reis. A verdade, como sempre, está nas sombras entre esses extremos. O que não se pode negar é que seu reinado foi o último suspiro de uma era. E que no fim, nem mesmo a santidade póstuma concedida pela Igreja Ortodoxa consegue apagar o sangue derramado em seu nome, nem o das vítimas de suas políticas, nem o de sua própria família sacrificada não por um destino divino, mas pela falibilidade humana. E você? A história o absolve ou condena? Um governante cuja fraqueza destruiu um império, ou um homem comum lançado a um trono que nenhum mortal poderia ter salvado? Deixe sua visão nos comentários.
Até lá, obrigado por acompanhar essa jornada pelos labirintos de um passado que ainda nos assombra.